projeto fomentado pela Universidade Federal de Uberlândia, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Diretoria de Cultura, Centro de Memória da Cultura Negra Graça do Axé e o curso Memórias de Quilombo. E eu vou falar um pouco sobre como a historiografia enxerga a memória, também como a memória é importante para entendermos as populações quilombolas. Até pouco tempo a história via as fontes apenas os documentos escritos. E no slide a gente tem 2 exemplos de documentos. E uma curiosidade é que vocês estão vendo uma pessoa com uva e com bisturi manuseando um documento. Esse bisturi é para tirar ferrugem, né, dos documentos, ou ferrugem ou qualquer outro agente corrosivo, porque se você deixar, ele danifica mais o documento. Então a gente tem toda essa questão de ter cuidado e de manutenção dos documentos. Além de falar dessa perspectiva mais histórica, eu vou trazer um pouco uma experiência que eu tive. No slide, vocês estão vendo 2 fotos em um quilombo na Bahia, o quilombo da Várzea. E esse é um nome comum, então provavelmente vocês vão ver outros quilombos com esse nome. Ele fica na Chapada da Diamantina. E na primeira foto, vocês estão vendo um espaço aberto entre as casas e tem um campinho de futebol improvisado, com 2 gols, onde as crianças elas brincam. E também vários carros no fundo. E na segunda foto é um espaço de convivência com mesinhas de lado de uma igreja e de uma escola. No caso, essas pessoas são pessoas da comunidade da UFO e da comunidade externa aqui de Uberlândia. E que também foram nessa atividade. Foi uma atividade coordenada pelo professor Benjamin Xavier, quilombola e docente da Faculdade de Educação. E nessa atividade ficamos uma semana em um quilombo, e a gente ficou no quilombo que fica do lado, no quilombo da Palmeira, e a gente fazia essas atividades nesses 2 quilombos, na Várzea e na Palmeira, além de atividades em cidades próximas, bem, quando a gente pensa em quilombo, temos que pensar que eles remetem a diversos espaços e tempos históricos. Mesmo sabendo que a gênese desse sentido é africana, as transformações e adaptações no tempo e espaço histórico justificam a complexidade da compreensão do que é ser quilombo. E já nesse slide, vocês estão vendo uma espécie de carroça, ou não sei se seria um carro de boi, que está em estado de abandono. Isso é na Várzea. E mesmo pelo fato que hoje a comunidade ela tem outros meios de transporte, que é o caso desse carro ao lado, um modelo rural. E assim como esses equipamentos tradicionais de trabalho eles estão em desuso, graças à existência de outros meios, as comunidades remanescentes de quilombo, elas não estão no passado. Assim como esse equipamento, ele entrou em desuso com a entrada de outro equipamento, a comunidade também ela não está no passado. A gente precisa enxergar ela no presente. E esse tipo de carro ele era bastante comum na comunidade, provavelmente porque é um carro grande e por ser uma região de chapada e de estrada de chão. E então, justamente, esse tipo de veículo aguenta o trabalho e a geografia da região. E essa outra foto é uma atividade que fizemos na Várzea. E, no caso, ficamos na frente e os alunos, que são crianças, ficaram em roda. E de pé estava o professor Benjamin, quilombola e professor da faculdade. No geral, nos quilombos, a cultura da oralidade é muito forte. E a cultura de transmitir os conhecimentos através da fala e das memórias. E com todas essas questões que coloquei aqui, para pensarmos historicamente essas comunidades, precisamos olhar elas de baixo para cima, olhando para os vencidos e não para os vencedores que tentam escrever a história. Por isso, a importância das memórias das populações quilombolas, mesmo por termos em vista a importância dessa transmissão oral, dentro da cosmovisão africana, inclusive, e mesmo pelo fato que a história, principalmente quando olhamos de cima, possui muitas lacunas, são muitas histórias que acabam sendo abandonadas. Aí eu trouxe essa foto justamente para ilustrar essa questão de ter uma roda de conversa e de falar as coisas oralmente, através da oralidade.
E durante muito tempo a historiografia ela via apenas os documentos oficiais, como eu já tinha comentado, tais como jornais, processos judiciais e outros documentos públicos. E essas fontes elas têm problemas se analisadas separadamente de outros aspectos, pois quando analisamos uma fonte temos que pensar quem produziu esse material e com qual finalidade. No caso de documentos oficiais, justamente eles transmitem o que chamamos de história oficial, que é a história dos dominantes e das elites. Essa perspectiva ela começa a mudar com a escola de análise na década de 1930. Aqui nesse bloco vou fazer um bloco um pouco mais teórico. E então essa escola encabeçada pelos historiadores Martin Bloch e Lucien Febvre, a historiografia ela começou a incluir um escopo ainda maior de fontes e possibilidades de análise. E como estamos aqui falando das memórias dos povos quilombolas e da tradição oral, mais para frente, essa mudança na historiografia abriu a possibilidade de trabalharmos a realidade das populações como objeto de análise e como fonte histórica. Muito obrigada por assistir ao nosso corte. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho do canal.